Bom dia a todos, caro Subsecretário Regional da Presidência, em representação do Sr. Presidente do Governo Regional, caro Presidente da Câmara Municipal de Vila do Porto, cara Cônsul dos Estados Unidos da América nos Açores, caro Presidente da Assembleia Municipal de Vila do Porto, caros representantes das várias entidades aqui presentes, olá meninos e meninas da Escola do Aeroporto, meus senhores e meus senhores. Hoje, há 75 anos, no dia 2 de junho de 1946, deu-se a transferência, vou tirar isto, da base aérea americana de Santa Maria para a jurisdição portuguesa. A cerimónia contou com parada militar e hastear da bandeira portuguesa, em presença das altas patentes militares portuguesas e do comandante-geral do quartel-general americano do Atlântico Central, que na altura estava sediado aqui em Santa Maria, num grande edifício que existia ali atrás. Neste mesmo dia acontecia uma sessão análoga nas lajes da Praia da Vitória, com autoridades portuguesas e britânicas, transferindo também para a jurisdição portuguesa a base britânica dos Açores na Ilha Terceira. O dia de hoje, há 75 anos, seria o ponto de chegada e o ponto de partida seria o fim dos princípios para a aviação e as comunicações transatlânticas, para a transferência do domínio do Atlântico entre a velha rainha dos mares, a Inglaterra, e o paladino da democracia e do antigo colonialismo, que era os Estados Unidos, para a função e importância geoestratégica dos Açores, talvez a razão pela qual estas ilhas foram povoadas, em primeiro lugar, também para este arquipélago dos Açores e para as suas gentes e para Santa Maria em particular. Correspondeu ao fim da primeira parte da história da aviação nos Açores, em que Santa Maria aparece, segundo as palavras do professor Medeiros Ferreira, de forma surpreendente. Em 1919, quando houve a primeira travessia transatlântica, a National Geographic Magazine chamou ao seu comandante o Colombo do Ar, lembrando a passagem aqui por Santa Maria de Cristóvão Colombo, na primeira escala técnica que aconteceu na história. Depois desta primeira travessia, a história da aviação regressa aos Açores só em maio de 1926, quando o raid Lisboa-Madeira-Açores foi feito por militares portugueses num avião chamado Infante de Sagres. Ao aproximarem-se dos Açores, tiveram problemas mecânicos, levando-os a amarar na Baía de Vila do Porto, no dia 9 de maio de 1926. Foram ajudados por marienses e seguiram para São Miguel. Depois deste hidroavião português, foi a vez de um Zeppelin alemão sobrevoar Santa Maria, deixando um saco de correio em Malbusca, no dia 2 de agosto de 1929. Este evento e o acidente dos pilotos polacos que tentaram aterrar na Graciosa terá sido o motivo para que o fundador do Baluarte tenha escrito um artigo com uma ideia impensável na altura, que se chamava Aviação em Santa Maria, propondo a construção de um aeroporto em Santa Maria, pois esta ilha teria as melhores condições para tal. O facto é que a aviação terrestre só chega em pleno aos Açores durante a Segunda Guerra Mundial. As forças portuguesas prepararam campos de aviação em Santana, em Rabo de Peixe, São Miguel, e nas lajes da Praia da Vitória, na Ilha Terceira. As lajes da Terceira é o local escolhido, entretanto, para a instalação da base britânica, permitida por Portugal, país neutral no conflito da Segunda Guerra Mundial, ao abrigo da aliança secular que já unia os dois países desde tempos da Batalha de Aljubarrota. Mas a base das lajes só permitia forças americanas como assistentes técnicos. Nem mesmo podiam usar as suas insígnias nos aviões, apesar de serem responsáveis pelo grosso do trabalho. Foi aí que George Kennan, um jovem diplomata americano em Lisboa, ainda em 1943, propôs a Oliveira Salazar a construção de um aeroporto na ilha de Santa Maria, por parte da Pan American Airways. Seria um contrato comercial, não ferindo o estatuto neutral de Portugal. Naturalmente, o que estava em cima da mesa, mais do que a necessidade de uma segunda base nos Açores em tempo de guerra, era o papel que a aviação teria no pós-guerra e a necessidade dos Estados Unidos se libertarem do jugo ainda colonialista da Inglaterra. As negociações para a construção do aeroporto foram lentas e demoradas. Envolveram um contrato secreto para a construção, em julho de 1944, um contrato fachado com a Pan American, em agosto de 44. Este processo será finalizado com o Acordo de Santa Maria de 28 de novembro de 1944. O Acordo de Santa Maria é o primeiro acordo entre Portugal e os Estados Unidos referente aos Açores e é a linha de vida que liga Portugal e os Estados Unidos até à entrada de Portugal na NATO em 1949 e à assinatura do Acordo dos Açores em 1951, já num ambiente multilateral.
Em poucas linhas, este acordo, cujo título completo é Acordo entre o Governo de Portugal e os Estados Unidos com vista à participação indireta de Portugal nas operações do Pacífico, diz que em troca da cedência da autorização de construção, uso e controlo de um aeroporto na ilha de Santa Maria, os Estados Unidos comprometem-se em fazer regressar à soberania portuguesa a única parcela que se encontrava invadida por forças japonesas, Timor-Leste, do outro lado do mundo. Santa Maria aparece assim como um novo milagre para a nação portuguesa. É que quando aquela que se revela como a grande potência militar, económica e anticolonialista do século XX se compromete em reconhecer e devolver a mais ínfima parcela do Império Português, está tacitamente a dizer que o vai proteger, ou pelo menos não o vai pôr em causa, o Império Português. Esta atitude de tolerância do Império Português parece só começar a alterar-se na era de John F. Kennedy, depois do Azorean Refugee Act, abrindo as portas à imigração açoriana, e da entrada em operação do Boeing 707, o que é o início do fim da preponderância dos Açores como escala técnica para a aviação civil e militar. O Acordo de Santa Maria de 28 de novembro foi assinado em plena negociação da Convenção de Chicago sobre a Aviação Civil Internacional, assinada a 7 de dezembro, 9 dias depois apenas. Com esta convenção foram determinadas as liberdades do ar que os Estados negociariam entre si. Havia, no entanto, duas liberdades do ar que eram aceitas automaticamente pelos Estados contratantes desta Convenção. A liberdade de sobrevoo do espaço aéreo de outro país e a liberdade de escala técnica nesse outro país para reabastecimento. Ora, tendo os Estados Unidos da América nos Açores sob o seu uso e controle, um aeroporto como tinham aqui em Santa Maria, tinham assim os céus abertos para as suas companhias aéreas explorarem as ligações transatlânticas sem o controle da Inglaterra, ou da aviação inglesa. A construção da base aérea de Santa Maria durou menos de um ano. Começou em agosto de 1944 e foi inaugurada em julho de 1945. Contou com 1.700 trabalhadores civis portugueses e 1.600 trabalhadores civis americanos na sua construção. Quando entrou em pleno funcionamento, contava com mais de 2.000 militares ao serviço. Teve um custo total de 13 milhões de dólares na altura, fazendo correspondência aos valores atuais, podemos estimar um valor de cerca de 18 mil milhões de dólares em moeda corrente, ao custo atual. Para termos uma noção, o programa Starlink da SpaceX, que está a implementar uma rede de satélites global, tem um custo estimado de 10 mil milhões de dólares. Em Santa Maria foi instalado o estado da arte das tecnologias aeronáuticas e de comunicações de altura. A sua transferência para a jurisdição portuguesa permitiu a que Portugal tivesse condições para assumir um papel preponderante no controle e segurança do Atlântico Norte, em paridade com os Estados Unidos da América, com o Canadá e com o Reino Unido, por exemplo. Esta função que Santa Maria desempenhou, sobretudo no século XX, deixou marcas profundas na ilha. A passagem por Santa Maria era muitas vezes a única experiência que um estrangeiro tinha de Portugal. O aeroporto de Santa Maria era assim como que uma vitrine de um Estado novo que se queria também passar a imagem de um país moderno. Isto aumentou o fosso entre a ilha ancestral e a modernidade pela qual foi invadida. Como resultado, temos que Santa Maria é a ilha dos Açores com a maior taxa de emigração per capita. A transformação da base de Santa Maria em aeroporto internacional a transformação da base aérea de Santa Maria no aeroporto internacional de Santa Maria fez desta ilha, nas palavras da Time Magazine, uma base da paz. Se por um lado o braço militar americano para manter o apoio à Europa em Guerra Fria passava pelas lajes da Ilha Terceira, o braço económico ou civil de apoio à unidade europeia, à União Europeia, que estava em construção desde os anos 50, ao fim e ao cabo de apoio ao Ocidente, este braço de apoio passava aqui por Santa Maria. É curioso também, por isso, assinalar que o código ICAO do nosso aeroporto e da nossa estação de rádio aeronáutica é LPAZ, portanto inclui a palavra paz. Com Santa Maria, com as lajes, dois aeroportos terrestres, os dois primeiros aeroportos terrestres nos Açores, há como que uma subida à terra da aviação nos Açores. Deixamos de depender sempre e só do mar para aceder às ilhas.
Deixámos de ser apenas um arquipélago, cuja palavra quer dizer um grande mar, para ser também um arquicéu. O arquipélago deixa de ser defendido ilha a ilha e passa a ser encarado como uma unidade política, aprofundada à medida que as restantes ilhas foram tendo também os seus aeroportos e passou a ser mais fácil e mais rápido estarmos todos uns com os outros. Saibamos estar à altura deste novo tempo, libertos do mar, em que creio que essa ideia de arquicéu nos vai acompanhar no futuro. Bem, era este enquadramento histórico que eu queria fazer de uma forma mais rápida possível, dadas as condições em que estamos aqui e o variedade de público que temos. Nesta sessão comemorativa e evocativa da transferência da base aérea americana para a portuguesa, pensamos em um pouco fazer aqui uma reconstituição, fazendo o arriar da bandeira dos Estados Unidos e o hastear da bandeira portuguesa. Começamos esta sessão com os Beija-Atum, grupo de tambores do agrupamento 394 dos escuteiros de Portugal, um dos mais antigos de Portugal e que também é um sinal da marca que este aeroporto teve e tem nesta ilha e nos Açores. Eu passava a palavra à senhora cônsul dos Estados Unidos, Catherine Hammond, enquanto temos ainda a bandeira dos Estados Unidos hasteada. E depois teremos então um momento musical em que teremos os hinos dos Estados Unidos da América e de Portugal, cantados pela Viviana Esteves e pela Isabel Mesquita, acompanhados à guitarra pelo Carlos Sousa. Senhora Catherine Hammond.